Olá! A Câmara e o Senado aprovaram um projeto de lei que pretende garantir acesso à internet a alunos e professores da educação básica. A proposta, no entanto, foi vetada totalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. E o veto foi defendido na Câmara pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Esse veto ainda será analisado pelos parlamentares. Por isso, o debate ainda continua no Congresso. E para saber mais sobre as discussões, nesta edição do Câmara Debate, eu vou conversar com o autor do projeto, deputado Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, e com o vice-líder do governo na Câmara, deputado José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso. Bem-vindos, deputados. Obrigado. Olá, muito obrigado. Bom, eu vou começar com o deputado Edilvan, que é o autor do projeto, e eu queria que o senhor analisasse o que o ministro da Educação falou, que os gastos com essa medida seriam da ordem de 36 bilhões de reais. O projeto ele tem a previsão dos recursos para esses gastos? Saudar a Regina Assunção, o deputado Zé Medeiros, colega parlamentar, os que nos assistem. Na verdade, não é bem isso, né? O ministro ele cometeu alguns equívocos ao analisar esse projeto e orientar o veto. Esse projeto é uma construção coletiva de vários deputados ligados à bancada da educação e, originalmente, ele tinha a intenção de atender todos os professores e estudantes da educação básica. E estava alçado em algo em torno de 20 bilhões, dinheiro do FUST, né? A gente indica o local de onde vem esse recurso. Só que a Tabata, que foi a deputada relatora, ela fez a negociação com a própria base do governo e reduziu para 3,5 bilhões. Então, não existe esse montante que o ministro se refere. 3 bilhões e meio. Por quê? Porque nós fizemos um corte. Só terá direito à conexão aluno que está no CAD único, no cadastro único, e professores. E saltar para a conexão. Eu diria que, por exemplo, conexão em 2021 é uma condição para o funcionamento da escola. É igual a escola ter um quadro, ter água, ter banheiro, ter professor, então tem que ter conexão. Então, acho que há um equipe do ministro e a gente faz assim, um apelo para todo parlamentar apoiar esse projeto. Ele foi aprovado por praticamente unanimidade, tanto na Câmara como no Senado. O Brasil inteiro clama por conexão, porque nós somos um país pobre e desigual digitalmente também. Por isso a importância da aprovação desse projeto e a derrubada do veto. Agora, deputado José Medeiros, o governo ele já tem até um programa que é o Educação Conectada, que é do MEC, voltado justamente para a conexão das escolas com a internet. Só que no ano passado, as verbas utilizadas foram metade do que foi investido em 2019, quando nem havia a pandemia. Eu queria que você explicasse para a gente esse veto e se realmente o governo vai insistir em vetar essa proposta. Olha, novamente agradecer o espaço, agradecer ao deputado Edilvan por estarmos aqui para tratarmos desse tema, um tema muito importante para todo o Brasil. Ele acabou mesmo de dizer aí, hoje, nessa época que estamos, a conectividade ela é muito importante. Antigamente a gente dizia, por exemplo, que o progresso não chegava nas cidades que não tinham estradas, ou que não tinham aeroportos depois. Hoje a gente sabe que o progresso não chega onde não tiver conectividade. E agora, na época de pandemia, a gente sabe que isso se tornou muito mais urgente. Esse projeto do deputado Edilvan, ele é basicamente uma unanimidade. Eu não creio que você encontre um brasileiro que possa ser contra o projeto, contra a ideia do projeto em si, né? Agora, também nós estamos naquele momento em que se diz, não existe bom pagador sem ter dinheiro, né? O que a equipe econômica tem nos passados, e aí, diante do que falou aqui o deputado, é importante a gente voltar à mesa de conversa novamente, tanto com a educação quanto a economia, né? Porque o que foi nos chegado para a liderança do governo, pela economia, que é o seguinte: chegou o projeto, se não tiver uma destinação de receita certa,
eles já vetam de cara, né? Nesse caso, o deputado está falando, olha, estava vindo do FUST e tal. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, nesse momento em que foi vetado. Eu penso que é ficar rouco de ouvir e gastar muita saliva, conversar, porque é um projeto importante e, ao mesmo tempo, você tem que equacionar parte do papel bordado, né? Parte do dinheiro, que é o que está faltando nesse momento. Todos os argumentos que a liderança, o nosso líder, inclusive, Ricardo Barros, colocou e foram rechaçados pela equipe econômica, que realmente é a parte do recurso. E isso, com certeza, vai ser amplamente debatido agora, quando for discutir o veto, mas até lá nós temos que buscar uma saída, porque o projeto é importante. É um projeto, aquele tipo de projeto que você, se for votar pela manutenção do veto, você vota de coração doído, porque você sabe da necessidade que é. Agora, deputado Edilvan, o ministro da Educação, ele também alegou que a medida seria voltada para a área urbana, que ficariam de fora mais de 100 mil alunos da área rural. Essa explicação, ela procede? Eu ouvi assim, atentamente a fala do deputado Zé Medeiros e louvo muito. Acho que ele foi muito prudente, muito feliz em suas colocações. Esse projeto, quando eu fui ler o veto, as razões do veto, eles davam duas justificativas. Primeiro, que a escola, que o governo tem um projeto para dar conexão à escola, que você até se referiu, Regina. Ora, mas as escolas estão fechadas. Então, são pautas completamente diferentes. É muito importante a escola ter conexão, mas só que ele esqueceu de dizer que, nesse momento, ninguém está indo para a escola e não sabemos a data desse retorno. E esse projeto, ele coloca exatamente essa questão, essa preocupação financeira. Nós sabemos que não é fácil, não tem dinheiro sobrando em canto nenhum. Então, por isso que foi feito esse recorte. O projeto foi reduzido drasticamente. Ele sai de um patamar de 25 bilhões, 30 para 3,5, ou seja, praticamente quase 10, 15% do valor previsto, já com essa preocupação financeira. E assim, nesse recorte que nós fizemos, já preocupado com a questão econômica, né, com a questão econômica, nós colocamos alunos que estão no cadastro único, ou seja, os alunos mais vulneráveis na condição social mais dependente do Estado, digamos assim, colocamos indígena e quilombola. Não tem indígena e quilombola na zona urbana. Então, assim, não procede. Né? Nós tivemos essa preocupação. Né? Então, assim, professores, estudantes que estão no CAD único, educação indígena, educação quilombola, que não são na zona urbana. Então, assim, eu acho que foram 3 motivos que não se justificam. Nem é só para a zona urbana. Nós apontamos a fonte de recurso e fizemos uma redução drástica. E a questão da escola ter conexão não tem nada a ver com o aluno ter conexão em sua casa. As escolas estão fechadas nesse país e nós sabemos disso. Então, por isso que, como muito bem diz o deputado Zé Medeiros, é uma necessidade. Esse projeto foi praticamente unanimidade. Ele foi praticamente na Câmara e no Senado. Inclusive, na semana do veto, o presidente sofreu muito desgaste, a equipe econômica, o Ministério da Educação, porque realmente é difícil justificar. Nós sabemos que no Brasil tem pessoas pobres que não têm a mínima condição de comprar ali seu tablet, de ter uma conexão. Tem casa que tem um celular para 4 estudantes. Como é que eles vão assistir aula? Então, assim, é um projeto que realmente a gente acha que é importante explicar melhor, debater, para que a gente tenha o apoio dos parlamentares. Ele não é projeto de lado A, de lado B. Ele é um projeto para os estudantes desse país. Um país que não se preocupa com essa pauta, está fadado a um fracasso, não vai ter desenvolvimento. O momento é muito grave, então os estudantes do Brasil precisam, as escolas precisam que esses equipamentos cheguem aos estudantes mais pobres. Deputado Zé Medeiros, inclusive são mais de 18 milhões de alunos que estão inscritos no cadastro único. E a própria base governista tinha votado, muitos da base governista tinham votado a favor desse projeto aqui na Câmara e no Senado também. Tem chance da base repetir esse voto para retirar o veto? Olha, na verdade, assim, o próprio presidente Bolsonaro, ele é a favor e o sonho é ter todos conectados, né?
eu estou otimista ainda. Eu quero, inclusive, conversar depois com o deputado Delvan, para a gente montar aí uma força-tarefa no sentido de encontrar uma solução para que esse projeto ainda esteja salvo. Eu, por exemplo, torço muito, principalmente na questão dos indígenas, porque lá em Mato Grosso, boa parte das comunidades indígenas são atendidas por internet, mas por emendas minhas. E se vier esse projeto, já vai salvar boa parte, que é dinheiro que eu posso mandar para outros locais, para outros municípios, né? Mas eu sei a revolução que isso causa, porque você veja que nesse momento de pandemia, as aldeias, principalmente que estão em locais de difícil acesso, isso facilitou, inclusive, a telemedicina, inclusive as pessoas terem acesso a instruções de saúde. Então, eu creio que está na nossa mão agora o desafio de encontrar a solução para encontrar, vamos dizer assim, os cifrões necessários para colocar isso em dias. Eu estive agora há pouco no Ministério do Planejamento e realmente a nossa situação no Brasil, ela não é das melhores devido a essa hecatombe que se debateu sobre o mundo, né? Aqui no Brasil, ano passado, foi um rombo aí de mais de 600 bilhões. E isso realmente traz uma preocupação muito grande quando a gente sabe dos desafios que temos orçamentários. Mas é o que foi tratado aqui. Nós estamos tratando do quadro negro das crianças, praticamente, que é o que virou agora, que veio a ser, em virtude de que boa parte das escolas estão fechadas no Brasil inteiro. Eu, como disse, acho que a Câmara está aí para resolver os grandes desafios que se apresentam na sociedade, e esse é um deles. Inclusive, eu queria também que os senhores comentassem um relatório que foi feito pela comissão externa do MEC, que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação, mostrando que houve uma redução drástica na aplicação de recursos discricionários, aqueles que não são obrigatórios para a educação. Em alguns casos, como para as universidades, até 70%, mas na educação básica foi mais de 50%. Eu queria que os senhores analisassem de que forma que o Congresso pode continuar investindo para que esses recursos continuem na educação. Olha, mais do que nunca, a educação vai ter carência de recursos. O que aconteceu no Brasil inteiro nas escolas no 2020 e 2021? Escolas fechadas. Essa educação remota que está acontecendo, ela não é universal, não acontece para todos. A última PNAD que o IBGE fez mostra que em Brasília, 97% dos domicílios têm internet, mas quando vai para a zona rural do Nordeste é só 35%. Foi um dos argumentos que eu usei para adiar o Enem. Então, o que acontece? Está havendo uma defasagem muito grande na aprendizagem. Como é que nós vamos recuperar isso? Vamos imaginar que em agosto as escolas voltem a funcionar normalmente. Só que tivemos 1 ano e meio de escolas paradas. Então, essa conexão, ela vai servir também, sabe para quê? Para a gente ter uma jornada ampliada. Nós podemos pensar que a escola vai abrir presencial de 7 ao meio-dia e à tarde vamos ter 2 horas com aula remota, com conexão. Já pensou que coisa interessante? Então, assim, mais do que nunca, o MEC precisa executar orçamento e ter um valor disponível para poder investir. A escola tem que ter um estúdio com qualidade para que possa chegar essa educação no contraturno. Então, eu defendo a ideia de um pacto de aprendizagem para que a escola possa ter uma jornada ampliada, já que nós não podemos ter todo o Brasil com escola em tempo integral, que é o ideal, que é o que o mundo já faz. Então, por isso, Regina, essa necessidade da gente ter um orçamento que possa atender esse desafio, que é o desafio de recuperar o tempo que nós perdemos na aprendizagem nesse 1 ano e meio, tomara que seja 1 ano e meio. Então, por isso a importância desse orçamento. E qual a sua avaliação, deputado, sobre esses recursos que não foram aplicados na educação? Olha, os recursos da educação, eu, inclusive, acredito que a gente precisa, em algum momento, fazer um debate muito, muito sério sobre isso. Eu converso com prefeitos do meu estado e, às vezes, de outras localidades do Brasil, que eles dizem o seguinte: como nossos recursos são direcionados e eles são
fixo, vamos dizer assim, para a saúde, para a educação. No caso da educação, tem prefeito que chega no final do ano e está desesperado porque ele tem que cumprir meta. Teve um que me falou, olha, eu vou ter que comprar parquinho, porque eu não consegui gastar. Então, nós temos essas coisas que, às vezes, falta de um lado, sobra do outro. Nesse caso que nós estamos tendo agora na pandemia, o deputado Delvan falou aí, o que eu vejo é que nós estamos aí quase um ano perdido. E digo por quê. As crianças elas não se sentem, vamos dizer assim, atraídas pelo sistema de ensino nosso. Eu diria que nós temos alunos do século XXI, professores do século XX, um sistema de ensino do século XIX que piora ainda mais quando ele vem para uma plataforma em que os professores, aí sim, os professores não estão preparados, a sua grande maioria, para esse tipo de ensino. E aí fica a escola competindo com Netflix, com Cartoon Network, enfim, com todas essas outras plataformas que chamam a atenção das crianças. Então, você vai ter, aonde tem a internet, você vai ter criança com o laptop debaixo da cama e ele dormindo em cima ou brincando com outra coisa. Porque, simplesmente, como o deputado disse, as escolas precisam estar preparadas, precisa ter um estúdio, precisa ter algo que faça com que esse conteúdo seja atrativo, que prenda a atenção das crianças. Olha, se numa sala de aula, eu fui professor por muitos anos, se numa sala de aula você tem que fazer malabarismo para prender a atenção das crianças, e já não é fácil, imagine você numa tela remota, aquela coisa, não é um desafio fácil. Isso requer, obviamente, recursos. Agora, não é só recurso, precisa de competência, criatividade, e isso são 3 esferas. Então, nosso desafio é muito grande. E eu vejo sempre a educação, desde quando eu era professor, mais recursos, mais recursos, mais recursos. E de lá para cá, até que veio mais recursos. Não estou dizendo que veio o bastante, mas eu não vi a educação evoluir na mesma medida que vieram os recursos. Eu vejo que a educação continua parada lá de quando eu fiz o meu fundamental. Então, nós temos desafios imensos, porque os recursos, os indicadores de recursos sobem e os indicadores de ensino não sobem. E aí a gente fica preocupado com essa questão de qualidade e tudo. E aí, quando veio a pandemia, aí a vaca foi para o brejo com corda e tudo, porque o deputado falou, olha, 1 ano e meio. Deus quer que seja 1 ano e meio. Mas eu reputo que esse 1 ano e meio é aquele velho pacto de mediocridade que a gente falava lá quando a gente era militante da educação. Que eu nem sei se existia, mas a gente dizia que era, olha, você finge que ensina e eu finjo que aprendo. Não sei se os professores estão fingindo ou não. Não estou dizendo aqui que eles estão fingindo. Estou dizendo que esse ensino não está chegando na cachola das crianças. Deputados, muito obrigada pela participação e esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes e espectadores sobre esse tema que nós ainda vamos voltar a discutir aqui, né? Eu conversei sobre o veto ao acesso gratuito à internet para alunos da rede pública, com o autor do projeto, deputado Delvan Alencar, do PDT do Ceará, e com o vice-líder do governo na Câmara, deputado José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.